Quadro Check-up no Rádio com o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Hoje começando nosso quadro, hoje diferente, com um forrozinho bacana, maravilhoso. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos internautas, a todos os caicoenses, né, que esse mês celebra a festa de Santana, o espírito do caicoense esse mês é diferente. Parabenizar aqui as meninas, Sara, Sandra, todo mundo com uma excelente ideia aí das ladies brasileiras, músicazinha que animou aqui nossa entrevista. Uma satisfação imensa, Marcos, mais uma terça-feira falarmos sobre doenças relacionadas ao processo de envelhecimento, a como manter uma longevidade com qualidade, com saúde. Então é um prazer imenso mais uma vez estar por aqui. E o nosso tema de hoje é a anemia, né, na pessoa idosa. E aí, é muito arriscado? Bom, a anemia no pacientes idosos, Marcos, ela traz uma preocupação, né? Muita gente encara a anemia, traz aquela ideia de que a anemia é só por falta de ferro. A criança, na maioria das vezes, é tratada de anemia por carência de ferro, carência nutricional. Embora no idoso a anemia ela deva trazer inicialmente uma preocupação em se investigar a causa, porque não é como na criança, que na maioria das vezes é por carência nutricional, né? A gente sabe que tem anemias em idosos que são graves, anemias que são indícios de que aquela pessoa tem uma doença grave, como por exemplo um câncer. A gente costuma dividir as causas de anemia em pacientes idosos em três grandes grupos, né? Aquela anemia por deficiência de ferro mesmo, anemia ferropriva, aquela anemia causada por doenças crônicas, alguma doença que gere a má produção de elementos do sangue, alguma deficiência que tenha interferência na formação do sangue, né? Então, a doença renal, por exemplo, é uma doença que traz anemia não por deficiência de ferro, na maioria das vezes, mas porque ela atinge o rim produz um hormônio chamado eritropoetina. Essa eritropoetina é responsável pela formação, pela conjugação, assim, vamos dizer, pela formação da hemácia, né, que é a célula sanguínea. Então não é por falta de ferro. O indivíduo tem ferro, mas não tem o hormônio eritropoetina que faz termina o processo de formação da hemácia. Então, uma anemia por doença crônica, não uma anemia por falta de ferro. E tem aquelas anemias, 30%, né? São três grandes grupos, e eles são quase que igualmente divididos em 30%. 30% falta ferro para fazer sangue, 30% alguma coisa está atrapalhando a formação do sangue, embora tenha o substrato principal, que é o ferro. E 30% são anemias que a gente considera idiopáticas, ou seja, sem causa aparente. A gente investiga todas as causas, não consegue encontrar uma causa, e a gente considera a anemia idiopática, que é 30% das anemias em pacientes idosos. É importante a gente ressaltar que esses 30% idiopáticos a gente tem que ficar vigilante, tem que ficar monitorando periodicamente, que boa parte dessas anemias elas podem se transformar em doenças hematológicas, como por exemplo doenças assim, vamos dizer, parecidas com a leucemia. A síndrome mielodisplásica é quase que um prenúncio de que o paciente vai ter uma leucemia. Então essas doenças podem levar, esses 30% podem, com o tempo, se a gente não ficar monitorando, pode ser pego de surpresa, não ficar vigilante, pode ser pego de surpresa com uma doença oncohematológica, ou seja, um câncer no sangue, e isso não é das coisas mais desejadas na medicina. Então, anemia, embora venha com todo esse histórico desde a infância de que você tem anemia, você precisa comer beterraba, você precisa tomar um ferro, você precisa isso. Não é bem assim. A gente precisa primeiro encarar que no idoso é uma preocupação, porque é a faixa etária
que mais tem câncer, né? Então, a anemia, ela é um dos principais sintomas de qualquer câncer. Um câncer, quando ele se manifesta, boa parte deles cursa com anemia, que não é por perda de, não é por falta de ferro, é pela própria doença, pelo próprio câncer. Então, lembrar que é um sinal de estar com anemia, tá. Então a gente tem que buscar a causa. Não, é uma anemia ferropriva, ele está com deficiência de ferro. Aí sim você vai tentar ver o que é que está acontecendo para ter essa deficiência de ferro. Será que é por perda sanguínea? A maioria das anemias por deficiência de ferro são por perdas sanguíneas. Veja a diferença que é na criança, que é por falta de ferro na alimentação. Então, idosos que têm úlcera no estômago, que eles têm sangramentos no trato gastrointestinal baixo também, eles têm alguma hemorragia, microhemorragia, que muitas vezes passa despercebida, ele não percebe que as fezes alteram a cor, ou mesmo são sangramentos que não são vistos a olho nus. Então, essa anemia pode ser decorrente de perda sanguínea no trato gastrointestinal. Boa parte delas, 60% é por essa causa. Outras causas que causam deficiência de ferro no idoso são, por exemplo, as causas nutricionais, como a gente tanto vê se falar na infância. No idoso, ela é a segunda causa. Então, ele tem mais anemia por falta de ferro, por sangramento, por perdas no trato gastrointestinal, do que mesmo por carência nutricional. Embora essa seja uma causa importante também, a carência nutricional, a má nutrição por elementos que favorecem a formação da hemácia, do sangue, isso seja uma causa importante. Então, temos que ter em mente que a anemia é importante, diagnosticar, mas tá com anemiazinha, toma aí um ferro. Não é bem assim. Vamos buscar a causa, se a gente conseguir identificar, tratar a causa, porque no idoso a coisa é um pouquinho diferente. Então, essa é a relevância. A anemia, ela é uma causa importante de morbimortalidade. O idoso que tem anemia, ele interna mais. O idoso que tem anemia, ele adoece mais. O idoso que tem anemia, ele tem uma qualidade de vida pior. A anemia tem sintomas, ela dá falta de energia, ela dá uma sensação de fraqueza, falta de fôlego, ele fica mais cansado. Inclusive, ela tem uma relação com outras doenças. O paciente que tem, por exemplo, uma doença no coração e ele tem anemia, ele tem uma conjunção de fatores que tornam pior aquela condição do coração dele, e ele fica mais cansado ainda. Pacientes que têm depressão e têm anemia, os sintomas podem se somar. Pacientes que têm alterações, têm alguns transtornos do sono, como por exemplo a síndrome das pernas inquietas, que estão relacionados, tem uma relação com uma das causas que a gente tem que investigar para síndrome das pernas inquietas, por exemplo, é a anemia. Então, a anemia, ela tem uma relação também, não só com o valor laboratorial, mas com qualidade de vida, com risco de internação, o paciente perde funcionalidade, ele agrava outras doenças. Então, a gente tem que ter em mente da importância de um simples hemograma, ou mesmo sintomas como palidez, o paciente fica meio branco, ele fica com fraqueza, com falta de ânimo, fica com cansaço. Não, isso deve ser alguma outra coisa, e esquece muitas vezes do básico, que é uma anemia. Doutor Belísio, como é que a anemia ela pode impactar na qualidade de vida e na saúde geral das pessoas idosas? Ela traz um prejuízo, por exemplo, impactante? Causa sim, Marcos. O sangue, ele é vida, né? O sangue, ele leva todos os elementos para nutrir os órgãos, né? E ele traz aquilo que o órgão, que os órgãos de tecido, que o organismo não precisa, traz para ser eliminado pelo rim, pelas fezes e assim por diante. Pelo rim, pelas fezes não, mas traz para ser eliminado principalmente pelos rins. Então ele carrega os nutrientes, os elementos, o oxigênio, ele traz de volta o gás carbônico, elementos essenciais. Então, sangue é vida. E você
ter pouco sangue, você tem, primeiro, pouco volume. Você tem pouco quantidade de sangue circulante, você pode ter queda de pressão, sua pressão não subir, você ter dificuldade de se movimentar, você tem menos energia, sua mobilidade, que pode ser já deficiente por algumas outras coisas, por alguns outros fatores, ela fica mais prejudicada. Então ela traz impacto na qualidade de vida do paciente idoso, além de esses são os sintomas da anemia, além de estar dizendo, tá ali mostrando para você que tem alguma coisa por trás dessa anemia, que a gente viu que pode ser desde um câncer, passando por um sangramento, ou até mesmo não ter uma causa aparente, mas que você tem que vigiar essa anemia para que para que você possa detectar caso ela se transforme numa doença oncohematológica, ou seja, num câncer no sangue, numa leucemia, por exemplo. Então ela traz sim impacto, prejuízo direto na qualidade de vida, e ela traz também um prejuízo indireto, porque o paciente sabe que tem uma condição que pode trazer problemas para a saúde em geral dele, que pode complicar outras situações. O hemograma, ele é o principal exame. Existem outros que você pode fazer para diagnosticar e monitorar a anemia? Bom, o hemograma, ele é o principal, né? O eritrograma, assim, vamos especificar. O hemograma, ele vê a série vermelha, que são as hemácias, a série branca, que são os leucócitos, e vê as plaquetas. Quando a gente quer especificar mesmo a anemia, a gente fala de eritrograma, mas a gente nunca pede o hemograma, dificilmente pede só o hemograma. A gente dificilmente pede só o eritrograma, a gente pede o hemograma, porque a relação das outras células do sangue nos ajudam a identificar a causa da anemia. Então, o hemograma, ele é assim, o primeiro a ser pedido, onde a gente detecta, né? A ver lá a hemoglobina do paciente, ela está abaixo de 12 nas mulheres, abaixo de 13 nos homens, a gente considera isso uma anemia. Depois, se é identificada essa anemia, a gente tem exames específicos. A depender da característica do hemograma, é um hemograma que tem um tamanho da hemácia maior ou menor, ou a hemácia tem lá índices que a gente vê qualitativamente esse perfil de hemácia, né? A hemácia está com pouca cor, essa hemácia tem tamanhos diferentes, ela tem. Então, lá a gente identifica mais ou menos a característica da anemia, e a partir daí você pede exames mais específicos. Eu estou suspeitando de anemia por perda sanguínea. E essa perda deve ser no trato gastrointestinal, que 60% é por perda no trato gastrointestinal. É uma úlcera que está sangrando. Você pede exames, pesquisa sangue nas fezes, você pede endoscopia, vai depender muito da linha de raciocínio que você tenha. Não, essa anemia não é provavelmente por perda de sangue, deve ser por alguma doença. E aí você vai conversando com o paciente, tem perda de peso, vai se juntando as ideias. Tem uma perda de peso, na família tem um histórico de algum câncer, você viu alguma massa, tem algum outro sintoma sugestivo, e aí você vai juntando as ideias, fazendo o que a gente chama de raciocínio clínico, né? Vai juntando e vai podendo dar, vai poder dar o diagnóstico. Então o hemograma sim é fundamental, é a partir dele que a gente dá o diagnóstico de anemia, mas o tipo de anemia que a gente falou de vários tipos aqui, não é só por falta de ferro, essa é a mensagem de hoje, não é só por falta de ferro, pode estar por trás uma doença grave. A gente tem que detalhar com outros exames de sangue também, outros exames de imagem, outros exames de outras naturezas para identificar melhor. Embora, Marcos, hoje tenha se falado bastante de pessoas que têm o hemograma normal, ele tem uma hemoglobina normal, não tem anemia aparentemente, mas ele tem uma deficiência de ferro. Isso tem sido muito discutido recentemente, né? Inclusive um grupo de São Paulo fez um exame, a dosagem de elementos do sangue de indivíduos idosos, um grupo de algumas mil pessoas que tinham um hemograma normal, hemoglobinas normais, e 20 a 30% dessas pessoas tinham deficiência de ferro. E 10%,
salvo engano, foi 10 a 12, alguma coisa por cento. Dessas pessoas, em 1, 2 anos evoluíram com anemia. Ou seja, tem aquela pessoa que não tem anemia, tá lá o hemograma, mas ela pode ter uma deficiência de ferro. E hoje algumas doenças elas têm como parâmetro o ferro sérico, o ferro na corrente sanguínea. Por exemplo, a insuficiência cardíaca, ela precisa de um ferro sérico acima de 100, assim vamos dizer. Idoso, é importante que ele tenha uma ferritina acima de 100 também. Alguns preconizam acima de 50, outros preconizam acima de 100. O estoque do ferro tem que estar também. Os estoques, não é só o produto na prateleira que tem que estar assim, bem. Tem que o estoque também, se faltar na prateleira, tem que ter estoque para repor. Então não é só a questão de ter a anemia. Hoje se fala também em pessoas com deficiência de ferro, mesmo sem anemia. Doutor Belísio, bom dia. Minha mãe vai fazer uma cirurgia de aneurisma. Quais os riscos da cirurgia dar errada? O senhor teria como dizer quantos por cento mais ou menos dá certo? Ela falou se o aneurisma é na cabeça, na barriga, porque assim, aneurisma é uma formação de uma bolsa, como se fosse um bucho de um pneu. Aqui a gente conhece uma bicicleta, quando ela faz um bucho, então ali tem uma formação de uma bolsa que pode romper num vaso sanguíneo, geralmente artérias, né? Aneurismas de artérias. Pode ser aneurisma cerebral, dentro do cérebro essa bolsa pode romper e fazer um sangramento, um AVC hemorrágico. Pode ser um aneurisma na aorta, seja torácica, abdominal, seja nas artérias ilíacas, nas artérias renais. Então é uma bolsa que se forma que pode romper. A depender do paciente, depender do tamanho do aneurisma, a depender do tipo de aneurisma, como por exemplo, um aneurisma de aorta abdominal, ele precisa de uma característica que a gente tenha que indicar a cirurgia. Boa parte dos pacientes eles têm tratamento conservador. A gente controla os fatores que podem fazer com que aquele aneurisma rompa, né? Mas se foi avaliado, necessita de cirurgia, essa cirurgia está indicada, esse paciente precisa fazer a cirurgia, porque esse aneurisma pode romper, se for, por exemplo, na aorta. Isso que é na cabeça. Pronto, aneurisma cerebral é totalmente diferente desse raciocínio da aorta abdominal, torácica, ilíaca, renal e assim por diante. Mas a ideia é evitar que esse aneurisma rompa, que esse vaso rompa e o sangue e que extravase sangue. O aneurisma de aorta abdominal é fulminante, não dá tempo nem chegar no hospital. A pessoa ali morre como um passarinho, a gente sempre diz. Então, a depender de como esse aneurisma se encontra, não só o tamanho, mas a característica, se ele tem trombo dentro dele, se ele está dissecando, se ele é um aneurisma, por exemplo, sacular, se ele é um aneurisma assim ou assado, aí o tratamento, a depender da característica, vai ser cirúrgico ou conservador. No caso do aneurisma cerebral, hoje já se evoluiu muito, né? A gente tem cirurgias minimamente invasivas, não sou neurocirurgião, nem tampouco hemodinamicista, mas risco de qualquer cirurgia cerebral. Então, cirurgia cerebral é uma cirurgia num tecido extremamente delicado, que é o cérebro, mas acredito que o benefício da cirurgia supera o risco que é a cirurgia, até porque senão não seria indicada. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, queria só agradecer também aqui o espaço, queria só lembrar as pessoas principalmente as pessoas idosas que estão nesse período de festa, a gente sempre lembra para elas terem cuidado em manter sua hidratação, levar a garrafinha d'água para qualquer evento que vá, tentar lembrar as famílias para que elas possam socializar esse idoso, levar ele para a novena, levar ele para dar uma volta no parque, levar ele para dar uma volta na ilha, mas com segurança, com muito cuidado no calçado, muito cuidado pelo trajeto que vai percorrer para não cair, andar com os medicamentos para naquela hora tomar, não sair tão assim
agressivamente da rotina dele, da hora de sono, da hora de acordar. Se é paciente que tem uma demência, tem muito cuidado com a rotina dele. Andar nutrido, hidratado, seguro com o calçado, levando seus medicamentos, mas participar. É importante que os idosos participem da confraternização da festa de Santana, que perpassa a questão religiosa. Meu muito obrigado e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E a gente volta após nosso